O relacionamento entre dois jovens promissores tomou um rumo totalmente inesperado após uma noite que deveria ser de festa e de alegria. A mistura dos ciúmes com decisões impulsivas teve consequências terríveis. No caso de hoje, nós vamos ser lembrados que as coisas podem mudar drasticamente da noite para o dia. Olá pessoal, meu nome é Ábia Beatriz, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Antes de começar o caso de hoje, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui, não esquecer de se inscrever e clicar no sininho para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo por aqui. Também não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, isso é muito importante para o crescimento do canal, porque o YouTube entende que o meu conteúdo é interessante e indica esse canal para outras pessoas, ok? Então, sem mais enrolar, vamos lá para o caso de hoje. Ryan Watson cresceu no Reino Unido e tinha 24 anos na época dos fatos. O Ryan era um rapaz muito gentil que amava a vida e aproveitava ela da melhor maneira possível. Ele dava muito valor às coisas realmente importantes, como amigos e familiares, além de pessoas que ele entendia precisar de amor e cuidados. Por isso, ele trabalhava como assistente social em uma empresa chamada Headway, que era uma organização sem fins lucrativos para pessoas que tinham sofrido lesão cerebral. Ele fazia trabalhos de caridade com a intenção de fornecer uma melhor qualidade de vida a essas pessoas, com suportes de vidas e outros serviços mais. O Ryan tinha um coração amoroso e bondoso, então ele tinha um chama para essa parte de cuidar das pessoas. Ele também amava animais, com ênfase maior em cachorros. Ele adorava nadar, também gostava de futebol e de ciclismo. Seus amigos disseram que ele era uma pessoa que gostava de dar risada, conversar e de brincadeiras, sendo uma ótima companhia para se ter por perto. No ano de 2020, ele conheceu uma garota chamada Alice Wold e os dois acabaram se gostando bastante. Logo, esse envolvimento se tornou um namoro em março do mesmo ano. A Alice foi descrita como uma garota muito inteligente, estudiosa, quieta e ambiciosa, provavelmente com um futuro brilhante pela frente. E, gente, não era brincadeira quando disseram que ela era muito inteligente. A Alice participava de um grupo de pessoas superdotadas na época da escola. Assim que ela terminou o ensino médio, ela foi para a Universidade de Manchester e tudo correu muitíssimo bem para ela, como já era esperado. Logo, ela já iria iniciar o seu mestrado na Universidade de Cambridge, que é considerada de prestígio. Para vocês terem uma ideia, entre grandes nomes que já estudaram lá estão Stephen Hawking, Isaac Newton, John Harvard, o próprio criador da Universidade de Harvard nos Estados Unidos e outros mais. Enfim, lá ela estudaria filosofia, ética, teologia e outras coisas. Em outubro de 2021, passados 6 meses do início desse relacionamento, o casal então acaba ficando noivos e eles já dão seguimento à vida comprando uma casa com a ajuda dos pais deles. Essa casa valia cerca de 120 mil libras, que convertendo para o real dá mais ou menos 879 mil reais. Essa casa ficava em uma cidadezinha chamada Rose Hill, em Chester, ainda no Reino Unido. Tudo andava muito bem, eles pareciam bastante felizes, com uma vida simples e modesta, e também eles tinham 4 cachorrinhos que eles consideravam como seus filhos. Tudo permaneceu dessa forma até o dia 6 de maio de 2022. Quando o Ryan recebeu o convite de uma festa da empresa, onde teriam funcionários e também clientes. Os dois então dizem que vão e mais tarde eles acabam se arrumando e se deslocando até o local. Eles são flagrados por câmeras de segurança que tinha por ali, chegando normalmente e depois indo direto para uma mesa onde eles sentaram, pediram algumas bebidas alcoólicas e depois começaram a dar risada e se divertir entre os dois. Mas o Ryan era um cara extremamente da galera, ele se dava bem com todo mundo, fazia amizade fácil e nesse dia não foi diferente. Logo ele começou a interagir com outras pessoas e dar risada e brincar, até dançar.
enquanto a sua esposa, a Alice, ela era mais na dela, tinha mais esse negócio de não conseguir fazer amizade fácil, então ela ficava mais observando o marido do que outras coisas. As coisas só ficaram feias quando, em determinado momento, o Ryan começou a conversar com uma colega de trabalho dele chamada Tiffany, e a própria Tiffany disse que sentiu que a Alice estava praticamente fuzilando ela com os olhos. Então ela se sentiu desconfortável enquanto conversava com o Ryan, ainda mais que ele meio que não introduzia a esposa na conversa, sabe? Ela estava meio ali vagando entre a conversa dos dois. Então, em determinado momento, a Alice acabou falando que era pro Ryan tomar cuidado com o que ele andava bebendo. A Tiffany ficou meio assim, porque não entendeu muito bem o que ela estava querendo dizer, e ficou ali só por mais alguns segundos e decidiu encerrar a conversa e ir embora para casa. Às 23 horas, então, é a vez do casal decidir ir embora da festa da empresa, e é isso que eles fazem. Quem vai dirigindo é o Ryan, enquanto a Alice ficava no banco do passageiro. Gente, eu tô percebendo que tem horas que eu falo Alice e tem horas que eu falo Alice. É porque eu assisti a alguns vídeos e as pessoas pronunciavam diferente, então meu cérebro tá meio confuso, me perdoem se eu acabar falando com dois sotaques diferentes, tá bom? Enfim, continuando. Os dois então estavam no carro e durante todo esse caminho eles acabaram discutindo porque a Alice não gostou nem um pouco que o Ryan tinha conversado com essa amiga dele durante a festa. A discussão ficou bem feia porque os vizinhos falaram que assim que o carro do casal chegou, eles já puderam ouvir a gritaria e a discussão extremamente acalorada dentro do carro. Tudo acontece até o ponto que quando o Ryan para o carro, ele simplesmente desce do veículo, bate a porta e diz algo como "meu Deus, de novo não", e depois sai andando por trás do carro. Só que a Alice, gente, diferente dele, ela tomou uma decisão totalmente oposta. Ela foi pro banco do passageiro e ligou o carro e começou a sair com ele, mas não pra frente, e sim dando ré na direção do Ryan. É claro que ele leva um susto e dá um pulo para trás, sendo levemente atingido pelo carro. Então ele dá a volta, passa pela lateral do veículo e vai indo na calçada em direção à casa deles. Mas aí a Alice, ela dá ré e tenta atingir o Ryan novamente, até um ponto que ela consegue pegar ele e o corpo dele vai para cima e cai em cima do capô do carro. Mesmo assim, ele levantou e aparentemente ainda estava bem, mas ela não ficou satisfeita com isso, deu ré mais uma vez e jogou o carro na direção dele de novo. Só que dessa vez, gente, o corpo do Ryan acabou ficando preso embaixo do carro e ela não parou o veículo, ela acelerou e saiu andando com ele embaixo do carro por mais 150 metros até finalmente ela decidir parar. Pouco depois de parar o carro, a Alice vai em direção à casa de um vizinho deles, bate na porta e começa a pedir por ajuda. Ela diz para esse vizinho ligar urgente para a emergência porque ela tinha acabado atropelando o seu namorado. A história que ela conta enquanto o vizinho está na linha com a emergência é que ela tinha esquecido o celular dela em uma festa que ela estava antes e ela ia pegar o carro e ir buscar o seu celular, mas o namorado dela não deixou que ela fizesse isso. Esse vizinho então, ainda com a emergência na linha, vai até a rua em direção ao carro da Alice para ver como que estava o Ryan. Para vocês terem ideia, esse vizinho achou que quando ele chegasse lá, o rapaz ia estar sentado na calçada ou na rua, provavelmente reclamando de muita dor, talvez até bastante machucado, mas não da forma que ele viu, porque assim que ele se aproxima do veículo, ele nota que a única parte que ele consegue ver mais ou menos é a cabeça do rapaz e também uma parte do seu pé e perna. Ele chama por diversas vezes, mas ele não obtém resposta nenhuma. 15 minutos depois, a emergência chega no local e eles já iniciam os primeiros socorros e dão
dão andamento às coisas que eles precisam fazer, mas a Alice, ela começa a dar muitos problemas porque ela não para quieta e começa a fazer um escândalo, até o ponto que pessoas que estão ali começam a conter ela, segurando ela mesmo para que ela não atrapalhasse em nada o andamento dos atendimentos. Em determinado ponto, eles decidem até levar ela para casa do casal. Eles não conseguem dizer em entrevistas se ela estava assim porque estava visivelmente embriagada ou se ela estava agindo dessa forma por preocupação com seu noivo. Foi feito tudo possível para salvar a vida do Ryan, mas infelizmente aos 24 anos de idade ele acabou não resistindo aos ferimentos. O corpo do jovem foi levado para o médico legista, onde ele pôde dizer que o rapaz sofreu diversas fraturas pelo corpo inteiro, além de, obviamente, lesões de tecidos moles. Ele também teve inchaço no cérebro e a causa da morte em si foi asfixia por esmagamento, o que causou um grande sofrimento antes que ele partisse. As investigações foram iniciadas já no local e a Alice contou a mesma história que disse para os vizinhos aos policiais. Porém, ela falou que foi o Ryan que pulou no carro quando ela tentou voltar para buscar o seu celular. Depois, os investigadores descobriram que, na verdade, o celular dela estava dentro do carro o tempo inteiro, além das imagens de segurança mostrarem com nitidez que o Ryan não tinha pulado no carro coisa nenhuma, e sim que ela que tinha jogado o veículo para cima dele várias e várias vezes. Após ser realizado testes de sobriedade, além do bafômetro ter dado maior que o dobro do limite permitido, foi constatado que ela estava embriagada e sem condições de dirigir um veículo. Sendo assim, ela acabou sendo presa e levada diretamente para a delegacia. Durante todo o caminho, ela não parava de chorar, então os policiais trabalharam para acalmá-la na intenção de manter as coisas sob controle. Já no interrogatório, ela decidiu usar o seu direito de permanecer calada e não respondia nenhuma das perguntas feitas para ela. Em 7 de maio, teve sua primeira audiência inicial por dirigir sob influência de álcool, onde ela acabou sendo solta após pagar uma fiança. As investigações continuavam a todo vapor e rapidamente os policiais concluíram que a Alice tinha feito aquilo com seu namorado por ciúmes das mulheres que ele estava conversando na festa. Então, no dia 26 de maio, apenas 19 dias depois de ter sido solta, ela foi presa novamente, só que agora não tinha fiança. Ela ficaria presa até o dia do seu julgamento. Em dezembro de 2023, finalmente o julgamento teve início e a própria Alice testemunhou ao seu favor. A versão que ela deu foi que, na verdade, era o noivo dela que estava bravo com ela porque falava com outros homens na festa, e não o contrário. E também foi ele que começou a briga no caminho para casa. Ela disse que o Ryan a desrespeitou diversas vezes verbalmente com palavras de baixo calão, além de dizer que ela tinha o envergonhado na frente das pessoas durante a festa. Foi aí que ela decidiu pegar o carro e ir para casa da sua mãe e voltar somente no outro dia pela manhã, e que ela só deu aqueles avanços na direção do noivo com o carro porque queria dar um susto nele. E quando ela percebeu que realmente o tinha atingido, foi como ter dado início a um pesadelo, porque aquilo não parecia real. O julgamento durou algumas semanas e o júri deliberou por algumas horas até que Alice Wade foi considerada culpada por assassinato e sentenciada à prisão perpétua, com uma pena mínima de 18 anos antes da possibilidade de liberdade condicional. O juiz do caso falou após a sentença: "A prisão pode ser difícil para você, Alice Wade, mas você pode culpar a si mesma pela situação em que se encontra agora." Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei o caso aqui para vocês. E aí, o que vocês acharam desse caso? Será que tinha mais coisa por trás? Que esse relacionamento não era tão bom quanto parecia? Será que é porque ela estava embriagada que ela fez isso? Vocês acharam a sentença justa? Escreve aí nos comentários que eu tô doida para saber a sua opinião, tá bom? Até o próximo vídeo, um beijão e tchau, tchau!